Prezados amigos, boa noite. É um prazer para nós, sempre renovado, estar nessa casa que nos recebe sempre com muito carinho. E nós, então, queremos trazer o abraço da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, casa onde nós militamos, para todos vocês. Votos de que vocês permaneçam em tarefas e realizações. E também cumprimentar os internautas que nos acompanham nesse momento. O nosso tema dessa noite foi escolhido pela casa. Ele é um pouco instigante. Espiritismo para os vivos. É interessante, a gente começa a pensar, o que a gente vai falar sobre isso? Quem tem a oportunidade de ir a Paris, se for espírita, não deveria deixar de colocar no seu programa turístico uma visita a um dos cemitérios mais famosos de Paris, que é o Père Lachaise. E nesse cemitério você vai constatar que alguns túmulos ali estão enterrados muitos personagens famosos e conhecidos. E ali você vai perceber que alguns desses túmulos são mais visitados que os outros. Alguns estão plenamente esquecidos. Mas dentre esses túmulos que são visitados diariamente, um se destaca. É o de Allan Kardec. E o que mais chama atenção no túmulo de Allan Kardec, nos 365 dias do ano, ele está sempre carregado de flores. Nas duas entradas principais do grande cemitério, que fica localizado em plena área urbana, existem floriculturas que facilitam essa tarefa. As pessoas, antes de adentrar o cemitério, compram um buquê, um arranjo qualquer de flores para depositar lá no túmulo da sua preferência. E Kardec tem essa característica. E a outra característica marcante do túmulo de Kardec é que ele é absolutamente original, totalmente diferenciado dos demais. E isso tem a ver com a história do Espiritismo. Porque Zéfiro, um amigo espiritual de Kardec, revelou-lhe que numa de suas encarnações, na antiga Gália, aos tempos de Júlio César, inclusive, ele fora sacerdote druida. E esses druidas, eles tinham uma forma especial de cultuar seus mortos, através de um tipo de, vamos chamar de catacumba, se quiséssemos falar assim, muito original, é o chamado dolmen, que é constituído de duas colunas de granito e mais uma laje superposta. E os admiradores de Kardec resolveram homenageá-lo pós-morte com esse túmulo. Mandaram fazer um dolmen. Esse dolmen, se você ficar diante dele, ele é um pouco mais acima, e exatamente na laje de cima tem uma frase que nós gostaríamos de começar a nossa fala por ela. Ali tem uma frase que resume praticamente a filosofia espírita.
Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Quando a gente olha essa frase, o que a gente sente? Quando você olha o conteúdo dessa frase, passa por dentro de você o quê? Ela concita imediatamente a uma atitude de otimismo. Eles conseguem, ou essa frase consegue resumir praticamente a filosofia espírita: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Então nós estamos falando da lei de progresso. Não há tempo para parar. A doutrina espírita não é uma doutrina de mortos. Ela é uma doutrina de vivos. É uma doutrina de otimismo. Alguns, olhando para essa frase, postam até na internet uma inserção que me parece que não cabe, tomaria a liberdade de fazer a minha apreciação, é apenas uma apreciação. Interpolam entre nascer e morrer o verbo viver, como se tivesse sido esquecido esse aspecto. Então, seria nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Mas o que está lá escrito na pedra, talvez por uma posteridade que a gente não consiga imaginar, não inclui a palavra viver. E como me deram esse tema, eu estava pensando hoje sobre isso. Falei, por que lá não está escrito viver? Eu tomo a liberdade de achar que estou pensando corretamente. Se nós colocarmos nascer, viver, morrer, renascer, nós vamos entender que viver é só aqui. Após a morte não se vive. Então não cabe realmente o verbo viver, porque ele teria que ser repetido. Olha a inteligência dos maiores como ela é. O Espiritismo, ele veio definitivamente destruir a ideia de morte. A morte não existe. Os mortos estão de pé. Não vá visitar o seu parente no túmulo, ele não está lá. Os mortos estão de pé. Alguns com dificuldades, efetivamente. Chico dizia que não é difícil morrer, difícil é desencarnar. Morrer é fácil, a gente morre até sem saber. Agora, desencarnar é difícil. Às vezes, a mulher não consegue desencarnar, se desapegar da cristaleira dela. O homem não consegue desencarnar da sua fazenda, ou do seu carro, ou sei lá de quê. Então, efetivamente, é possível que o indivíduo fique num estado de perturbação. Mas isso tanto pode acontecer do lado de lá como do lado de cá. Emmanuel, numa lição muito bonita do Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 108, quando ele vai falar de reencarnação, ele fala que para o cristão verdadeiro só há um tipo de morte. É a morte que resulta da culpa. Quando o cristão, no caso, fere a lei divina. Esse é o único tipo de morte que existe. É interessante que a ciência se encarregou de mostrar para nós
que nem a morte do corpo físico existe, no sentido de extinção. Nada morre. E foi um outro francês que colocou uma frase muito adequada para isso. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O nosso corpo físico não morre. A matéria da qual ele é constituído se dissemina na natureza e vai formar novas formas de vida. Nenhum átomo se perde. Na natureza, nenhum átomo se perde. Então, não existe morte, a rigor, nem de corpo físico. Que dizer da consciência? Essa foi uma revelação fantástica que Kardec trouxe para nós. Todos nós temos uma origem obrigatoriamente. Todos nós fomos criados por Deus. Somos criaturas e Deus é o Criador. Logo, Deus não pode ter sido criado. Porque se ele foi criado, quem o criou é que é o Deus que nós vamos buscar. Então, Deus não pode ter sido criado. É o Criador. Mas nós somos criaturas. Só que uma vez criados, nós somos eternos. Não morreremos jamais. Essa consciência que vai gradativamente se ampliando, ela tem um destino, a luz. Nós somos filhos da luz. A doutrina espírita é doutrina para os vivos. A doutrina espírita nos concita à vida o tempo todo. Por mais que ela seja difícil momentaneamente para nós. Por mais que estejamos desesperados, desesperançados, desacreditando de tudo, Deus não nos consultou sobre isso. Nos criou eternos, imortais. Se nós nos rebelarmos contra essa lei, será por nossa conta, porque não há como desintegrar. É impossível. Todos os que tentam isso só conseguem colher dores maiores. E um retorno, muitas vezes, muito dificultoso. Por isso que a doutrina espírita, com essa mensagem que tem no seu cerne, precisa ser divulgada aos quatro ventos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na Terra, não apenas no Brasil. Há muito desespero no ar. Há muita desesperança, há muito pessimismo. E nós espíritas, às vezes, inadvertidamente entramos nessa onda e nos tornamos veículo dos smartphones da vida que usamos, veiculando ideias pessimistas para outras mentes. Nós deveríamos parar para pensar. Afinal de contas, nós temos uma doutrina diferente. Não podemos ser mais um na multidão. Nós temos responsabilidade, nós temos conhecimento. Então, a doutrina espírita é uma doutrina dos vivos, do lado de cá ou do lado de lá, não importa. Kardec descobriu uma lei fantástica. Quando ele se aproxima da mesa girante, ele se aproxima com a atitude de um cientista, que era pesquisador. E ele formula hipóteses de trabalho, é próprio do cientista.
Primeiramente, ele suspeita que a mesa não se comporte como as pessoas falam. Aquilo deve ser uma ilusão, ou até uma fraude. Mas, observando criteriosamente, ele conclui: não há fraude. A mesa não pensa, a mesa não tem cérebro, mas ela responde a perguntas de forma inteligente. Então, não é a mesa que é inteligente, há uma inteligência por trás. E a partir daí ele vai se aprofundando e descobre uma lei da natureza. A lei que rege a comunicação entre dois planos de vida. O que ele traz de novo para nós? As religiões já falavam da vida após a morte. Mas dentro de preceitos muitas vezes estreitos. Um deles de que esses espíritos, essas almas, uma vez do lado de lá, não podem se comunicar com o lado de cá. E Kardec descobre que, queiramos ou não, gostemos ou não, aceitemos ou não, a lei não é assim que funciona. O indivíduo, ele apenas sai do corpo e entra numa outra dimensão. E nessa outra dimensão não há nenhuma barreira para que ele se comunique com os chamados vivos, já que os chamamos equivocadamente de mortos. Mas isso não importa, são palavras, desde que a gente se entenda não tem problema. O que importa é que ele descobre essa lei. A interação dos dois planos. Eu costumo dizer isso e repetir muitas vezes, até cansar os ouvidos de algumas pessoas. Um dia Kardec será estudado nos nossos livros escolares. Não tenho a menor dúvida disso. Não sei quando, porque eu não sou profeta. Mas ele será estudado. Porque ele descobriu uma lei da natureza. Uma lei da natureza chamada mediunidade. Interação de dois planos. Por maior que seja a má vontade da ciência, um dia, sendo lei da natureza, isso virá à tona. Não há como. Você não pode esconder indefinidamente isso. Foi preciso um cérebro brilhante, extraordinário, diferente, para olhar um simples cair de uma maçã e sacar uma lei da natureza chamada lei da gravidade. Nunca mais a ciência foi a mesma. Foi preciso um homem singular, diferente, para ver um movimento contrário à lei da gravidade. Ao invés de uma mesa caindo, uma mesa subindo, para sacar uma lei da natureza. Com toda a má vontade que existe por causa das interseções com princípios religiosos, um dia isso sairá desse contexto, e por ser uma lei da natureza, nem que leve 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, não sei quantos anos, essa verdade se imporá. Porque é uma verdade, é uma lei, não é um princípio religioso. Não tenham dúvidas, senhores. Eu, pelo menos, não tenho. Um dia, as nossas academias estarão ensinando a lei da mediunidade e a lei da reencarnação. Não são princípios religiosos. São leis da natureza. Então, Kardec revoluciona o pensamento religioso a partir daí. Na década de 40 do século passado, século XX, um espírita que se tornou bastante conhecido no movimento, chamado Leopoldo Machado, resolveu lançar um movimento e saiu viajando por várias regiões do país, lançando uma campanha: Espiritismo para os vivos. O que ele pretendia com isso?
ele observou que os espíritas eram muito encolhidos nas suas casas. Os espíritas cultuavam muito os mortos. Estavam muito presos a reuniões mediúnicas, comunicações mediúnicas. Ele tinha todo um respeito por isso, porque, afinal de contas, a mediunidade é uma lei, acabamos de falar dela. E nós espíritas sabemos o quanto devemos à mediunidade. Sem ela, nós não teríamos a doutrina. A começar do primeiro livro. Então, não podemos desmerecer a mediunidade. Mas os espíritas se encolhiam dentro de suas casas mais para esses cultos. E ele então percebe que é preciso fazer um movimento. É preciso fazer com que as casas se voltem para o estudo da doutrina espírita, divulgação da doutrina espírita. Ela não pode ficar dentro dos limites de uma casa espírita. É uma doutrina consoladora demais, revolucionária no bom sentido da palavra, capaz de levantar o ânimo das pessoas, capaz de dar um novo horizonte para as pessoas. Isso não pode ficar restrito. E, principalmente, não pode ficar longe da criança e do jovem. Foi essa a grande intenção do Leopoldo. Um espiritismo de vivos. Para os vivos. Trazer para a casa espírita a criança e o jovem. E não um espiritismo de velhos. Vocês conhecem alguma casa que vocês poderiam chamar de espiritismo de velhos? Talvez vocês conheçam. É interessante. Nós temos uma casa aqui em Colatina, que chama Cevipa, Centro Espírita Vicente de Paulo. Volta e meia vamos lá fazer palestra, Tinoco, que está ali, vai também, e outros companheiros são convidados. É uma casa memorável, de grandes realizações. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é uma coisa simples. Há um tempo atrás nós fomos a essa casa e ela tinha passado por uma reforma, porque nós já fazemos palestra lá há muitos anos. E nessa reforma eles resolveram fazer o seguinte: a casa é de frente para a rua, é num bairro ali de Colatina, tradicional, chamada Colatina Velha, e ela é bem de frente para a rua, ela tem só um pequeno afastamento. Só que eles resolveram, na mudança, colocar vidro, ao estilo de alguns prédios que a gente tem hoje, edifício, uma fachada diferente, mais moderna, e a porta um pouco mais larga e aberta, permitindo que quem passa na rua olhe e saiba o que está acontecendo lá dentro. E aí eu conversava ali com o Rogério, e ele falando da mudança que aconteceu em relação à comunidade depois dessa pequena alteração. Eu fico imaginando as pessoas passando no outro lado da calçada com medo daquele negócio. Vocês sabiam, nossa casa é aqui, aqui na Praia do Canto. Fica ali, em frente ao Day by Day. Nós temos notícia de pessoas que, depois que nós temos essa casa funcionando, elas não passam mais naquela calçada, acho que com medo do espírito entrar nela, sei lá o que é. Eu não sei o que é. Mas a pessoa dá uma volta. Ou então, sei lá, deve estar aí por outra rua. Tem isso. As pessoas têm medo. Quando você fala espiritismo, ela relaciona espiritismo com o quê? Evocação dos mortos. Então essa casa, quando ela simplesmente abriu, imagina essa casa aqui, se fosse lá embaixo, as pessoas passando na rua, vendo a gente falando, e vocês aqui, uai, o espiritismo é assim? Por quê? O imaginário cria coisas.
Quando eles puderam ver, passando na rua, que tem uma pessoa fazendo palestra, a pessoa sentada, tudo direitinho, né? Eles começaram a ter coragem de passar mais perto, e provavelmente alguns já andam entrando lá para saber um pouco mais. Não é? Então é interessante isso. E nós podemos guardar essa doutrina extraordinária dentro de 4 paredes? O que justifica o nosso intercâmbio hoje com o mundo espiritual? Principalmente as reuniões de desobsessão. Por quê? Porque se uma pessoa está com uma depressão, uma ansiedade, um transtorno qualquer, e ela vai a um padre, por mais bondoso e caridoso que ele seja e que ele queira ajudar, ele tem um limite. Ele não pode ir além de um certo ponto. Não cabe dentro dos cânones da igreja. Se ele vai, ou se essa pessoa vai a um pastor, a mesma coisa. Quem é que está habilitado a fazer desobsessão? Com critério. Os espíritas. Porque Kardec aplainou isso para nós. Esse é um tipo de ajuda efetiva que se pode prestar. Mas nós não queremos criar dependência das pessoas. As casas espíritas estão cada vez mais alertas, ou alertadas, de não criar dependência para as pessoas. O passe não é passe de mágica, não é superstição, é transfusão de energias. Tem limitações. Vocês sabiam que tem gente que, se pudesse, só chegaria na casa na hora do passe? E alguns fazem isso. Tem pessoas que, se vão ter uma entrevista meio complicada durante a semana, ou um teste, sei lá, alguma coisa mais desafiadora, vão à casa espírita para tomar um passe de mágica. Não devemos proibir as pessoas de pensar como elas pensam. Uma pesquisa que foi feita aqui em Vitória há uns anos atrás por um companheiro revelou isso. O que mais leva as pessoas às casas espíritas é o passe. Se você aplicasse o passe no início, o que aconteceria? Percebe do que Leopoldo Machado estava querendo falar? O filé mignon, a essência, aquilo que liberta, que é a filosofia espírita, às vezes a pessoa não consegue entender ou alcançar. O fenômeno é importante, importantíssimo. Mas o que mais importa é a filosofia que se extrai do fenômeno. E foi isso que Kardec fez. Tanto que Kardec coloca lá na introdução do Livro dos Médiuns que ele, logo após a edição do Livro dos Espíritos, ele editou um manual de evocação. Mas lá na introdução do Livro dos Médiuns, ele diz que não mais fará reedições desse manual. Sem dar maiores explicações, deixa as conclusões por nossa conta. Certamente ele concluiu o seguinte: não basta ensinar as pessoas a evocar, a fazer esse trânsito com os espíritos, sem que essas pessoas dominem ou compreendam o que está por trás, a filosofia. E a partir daí ele escreve um livro
de mais de 500 páginas, que é o Livro dos Médiuns, onde ele vai dedicar páginas e páginas para tratar desses aspectos. Porque é a filosofia espírita que liberta. Em primeiro lugar, claro. E não de forma exclusiva. Já observaram como é que foi trazida a informação espírita? Em que ordem? Em 1857, Livro dos Espíritos. No frontispício do Livro dos Espíritos está escrito o quê? Filosofia espiritualista. Algumas pessoas equivocadamente acham que devem, por conta disso, se denominarem espiritualistas. Mas Kardec, na introdução, corrige qualquer devaneio da nossa mente. Ele vai explicar que, na verdade, o que nós temos no mundo é uma grande dicotomia: espiritualismo e materialismo. Quem não está numa vertente está necessariamente na outra. O materialista é aquele que não admite nada além da matéria. Nada. Se o indivíduo acredita em horóscopo, ele já não está mais propriamente materialista. Ainda que seja uma ideia assim. Qualquer coisa que transcenda a matéria joga você para o lado de cá, espiritualismo. Agora, dentro do espiritualismo você tem as religiões, do modo geral. Quando você se diz espiritualista, você não está dizendo quem você é. O católico é espiritualista? É. O protestante é espiritualista? É. O budista? É. Todas aquelas pessoas que não estão matriculadas na vertente do materialismo são necessariamente espiritualistas. Então você não está dizendo quem você é. Se nós queremos dizer para a pessoa que nós somos espíritas, precisamos dizer: sou espírita. Porque quem entender do assunto, se você disser que é espiritualista, assim, sim. E dentro do espiritualismo, qual é a religião que você professa? Então, por que os espíritos trouxeram a primeira base de tudo, exatamente o Livro dos Espíritos, a filosofia espírita? Porque você, se mudar o seu modo de pensar, você muda o seu modo de sentir. Sentir é no corpo. E você muda o seu modo de agir. A doutrina espírita só vai ajudar efetivamente a qualquer um de nós se ela mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de interpretar a realidade. E é por isso que a doutrina espírita tem ajudado a tantas pessoas. Pela mesma razão, o catolicismo tem ajudado a muitas pessoas, na medida que entrega à pessoa uma ideia de Deus, da vida após a morte. O protestantismo é a mesma coisa. Todas as coisas estão mais entrelaçadas do que a gente pensa. Hermance Dufour, em 1857, uma das médiuns que participou da codificação do Espiritismo, recebeu uma mensagem psicográfica, segundo autores, em que é revelada a Kardec uma outra encarnação sua, além daquela onde ele fora Allan Kardec. A sua reencarnação imediatamente anterior a essa encarnação que ele tem como Kardec, ou Hippolyte Léon, seria na figura de um padre, filósofo, professor e reitor da Universidade Carlos de Praga, na República Tcheca. Jan Hus, ou João Hus, para nós aqui. Que é um precursor da reforma. Isso está na história. Não precisamos repetir aqui.
Por que separarmos territórios? Por quê? Somos todos filhos do mesmo Pai. As diferentes religiões para o espírita são apenas diferentes escolas, nada mais que isso. Nenhuma querendo advogar ser a única ou a melhor. São apenas escolas diferentes. Mas a grande força do Espiritismo está na capacidade que ele tem de consolar. Consolar. Por isso que ele é chamado Consolador Prometido. Gente, quando você olha o que aconteceu na codificação, só sendo muito teimoso para não enxergar a força superior que está manifestada ali. Kardec, com todo o seu cabedal, mesmo com toda essa história anterior de filósofo que era e é, aquela mente privilegiada, ele não conseguiria sacar a filosofia espírita. Ninguém conseguiria. E é impressionante que isso saia principalmente da cabeça de meninas, de uma forma mais específica. Questões chaves. Crianças quase. A grande proposta de qualquer filosofia é responder 3 perguntas. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Quem sou? Será que eu realmente sou algo mais que esse corpo? Quantos espiritualistas se dizem espiritualistas, mas em determinados momentos têm essa dúvida? Será que é verdade mesmo? Será que eu não sou somente corpo? É interessante que muitas pessoas expressam suas ideias de uma forma equivocada. Por exemplo, quando eu morrer, a minha alma vai para o inferno, céu. Aliás, ninguém quer ir para o inferno, vocês já repararam? Ninguém acha que vai para o inferno. Foi feita uma pesquisa. Li isso há um tempo atrás, uma pesquisa foi feita. Só 1% achou que ia para o inferno, o resto, ninguém quer ir para lá. Mas não importa. O que importa é que o indivíduo às vezes fala assim: quando eu morrer, a minha alma vai para o purgatório ou para o céu. Geralmente todo mundo vai para o céu. Olha como é que a filosofia é importante, o conhecimento é importante, como ele mexe com a nossa mente, mexe com o nosso cérebro, mexe com o nosso sentimento. Quando você diz que o dia que você morrer, a sua alma vai, o que é alma para você? Alma é o quê? O dia que eu morrer, minha alma vai. O que eu estou falando? Que a alma é uma coisa completamente indefinida. Não sei direito o que é. O Espiritismo nos ensina a colocar isso de uma forma correta. E a forma correta de falar interfere com o nosso modo de sentir. Porque o pensamento evoca sentimento. Quando o meu corpo morrer, eu vou. Percebem a diferença?
Isso interfere na saúde mental das criaturas. Você se desidentifica do corpo. Num segundo nível, você vai se desidentificar da mente. Você vai perceber que você não é seu corpo. E você não é sua mente. Você é um algo maior que isso. Você é uma consciência. A mente, por mais sutil que seja, mais poderosa que seja, é um instrumento. Que, por sua vez, organiza um corpo sutil chamado perispírito. Está lá em Evolução em Dois Mundos. Leiam, confiram lá com André Luiz. Que, por sua vez, organiza uma coisa chamada corpo físico. Se nós interiorizarmos apenas isso, nós fazemos uma revolução na nossa mente. Eu tenho um corpo. Eu tenho uma mente. Eu sou um espírito. Percebem? A força que isso tem. Por isso que o Espiritismo, bem compreendido, vem ajudando a tantas pessoas. Uma outra coisa que precisa ser esclarecida: o Espiritismo fala da interferência dos espíritos em nossas vidas. O Espiritismo fala do processo obsessivo, mas não perder de vista uma coisa que ele fala desde o livro dos Espíritos, está lá, e todas as obras que vêm subsequentemente. O obsessor só consegue agir sobre nós porque nós abrimos a porta. Ele se prevalece das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Se a pessoa tem medo e o obsessor a leva a um pânico, ou seja lá o que for, o medo está na pessoa. Se a pessoa é orgulhosa e o obsessor consegue envolvê-lo, o orgulho está na pessoa. E assim qualquer outra coisa. Então, o Espiritismo, bem compreendido, nos leva a assumirmos a responsabilidade dos nossos atos. Nós somos autores do nosso destino. Nada mais com essa história de colocar a culpa na mãe, no pai, na genética, na sociedade, na educação, na falta de. Nós somos autores do nosso destino. Isso tudo pode ter influenciado. Mas influenciou por quê? Essa que é a pergunta que precisa ser feita. Então, a doutrina espírita, ela é libertadora. Extremamente libertadora. Nós vamos continuar crianças por muito tempo. Mas a doutrina nos convida a sermos adultos. Desde o primeiro dia que você coloca o pé dentro de uma casa espírita, você vai ouvir inúmeras formas de concitar qualquer um de nós a uma coisa chamada reforma íntima. É ela que soluciona os nossos problemas. Então, a casa espírita, ela precisa estar atenta para isso.
Uma casa espírita no interior. Imagina uma casa espírita no interior que está começando, 3, 4 pessoas. Olha, eu sou ligado ao Departamento de Orientação Mediúnica da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Não tem mérito nenhum nisso, não. É só para me identificar. Eu poderia advogar, sempre que possível, uma primazia da mediunidade nas casas espíritas. Não faço isso, por consciência. Se você quer fundar uma casa espírita, lá no interior, com 3 pessoas, não se preocupe absolutamente se você vai ter ou não reunião mediúnica. Comece pela coisa mais importante, reunião doutrinária. Ensino da doutrina espírita para as massas, para as pessoas. Depois aprimore estudos específicos dentro da casa espírita. Atenção especial para os jovens e crianças. São eles que vão dar continuidade. No momento certo, da forma certa, monte a sua reunião mediúnica. Mas ela não é absolutamente prioritária. Pelo menos do meu ponto de vista. E volto a dizer, a minha tarefa pequena é de estar falando de mediunidade. Aliás, sou mais conhecido por esse ângulo que qualquer outro. Mas tenha essa consciência. O que liberta é o pensamento espírita. Isso é que liberta. E o pensamento espírita só é poderoso porque ele está baseado num pensamento extremamente mais poderoso. O pensamento de Jesus. Por isso, a doutrina é libertadora, transformadora. Que Deus nos abençoe.